E aí, galera? E aí, homem? E aí, mulher? O padrão de hoje será o Facade Pattern. Então, o objetivo desse padrão é você fazer com que um objeto possa criar diferentes objetos através de uma mesma interface. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma forma de um hexágono. E aí, horas eu quero criar um hexágono, horas eu quero criar um quadrilátero, horas um círculo, horas, enfim, uma forma bem estranha, enfim, uma forma qualquer. Como é que eu faço isso? Eu vou especificar uma interface que ele vai desenhar. Ele vai fazer um desenho genérico. Esse método da interface, de acordo com o tipo que eu queira desenhar, é o que vai fazer com que o meu desenho final seja o meu objetivo. Então, se eu quiser desenhar um quadrado, eu chamo o método desenhar do quadrado e ele vai desenhar um quadrado para mim. Se eu quiser desenhar um retângulo, se eu quiser desenhar um hexágono, se eu quiser desenhar qualquer coisa, eu vou chamar o método desenhar desse meu objeto e ele vai fazer o desenho daquele objeto para mim. Então, vamos aqui para o nosso diagrama de classes. Temos aqui a nossa interface forma IF com o método desenhar. Esse método é o método que vai ser implementado em todas as classes que forem desenhar alguma coisa. Então, nós temos aqui duas classes. A classe hexágono, que vai desenhar um hexágono, a forma dela, e a classe quadrilátero, que vai desenhar a forma dela, que vai me criar um quadrilátero. Como uma outra classe aqui, nós temos a classe criando forma. Essa classe, ela vai conter um atributo de todas as formas possíveis de serem criadas. No nosso caso aqui, como nós temos os tipos aqui, as formas hexágono e quadrilátero, nós vamos ter dois atributos, um para cada tipo que a gente queira criar. Esse atributo, ele vai ser aqui chamado no seu respectivo método. Reparem que eu tenho aqui dois métodos. O criar hexágono, que vai utilizar aqui o meu atributo hexágono, e o criar quadrilátero, que vai utilizar o meu atributo quadrilátero. Veremos mais adiante. E por último, teremos aqui a nossa Facade Demo, que é a nossa classe principal para que a gente possa fazer a demonstração funcionar. Então aqui vamos para a nossa organização de classes nos pacotes e vamos ter aqui os dois pacotes. O pacote Facade com as classes criando forma, a interface forma IF, a classe hexágono e a classe quadrilátero, e o pacote principal com o Facade Demo. Então, gente, nosso primeiro passo: criar a nossa interface, aquilo que vai servir de base para que você possa criar diversas formas apenas através de um único método. Então, no nosso caso aqui, a nossa interface forma IF terá o nosso método desenhar. Como classes que vão implementar, temos aqui a nossa classe hexágono, para implementar aqui a nossa interface. Reparem, no método desenhar do hexágono, eu vou criar um hexágono, né? Claro. Então, eu vou imprimir
aqui um system out desenhando um hexágono. Na nossa classe quadrilátero, nós teremos aqui o nosso método desenhar da interface, né, formF, com o system out desenhando um quadrilátero. Só isso. Agora, vamos para a nossa classe criando forma. Como a gente estava, né, falando. A classe criando forma conterá 2 atributos, aqui do tipo privado. Os atributos serão do tipo da interface, forma IF, que serão o hexágono e o quadrilátero. Terei aqui o meu construtor, que vai instanciar um objeto do seu respectivo, da sua respectiva classe, né, para cada atributo. Então, os meus atributos, eles serão aqui instanciados de acordo com as formas possíveis de serem criadas. Se eu tenho um atributo aqui hexágono, então eu vou dar um new na classe hexágono. E no meu atributo quadrilátero, eu vou dar um new na classe quadrilátero. Eu vou aqui criar os meus objetos que eu poderei criar o meu desenho. Logo em seguida, não, eu quero manter o esquema, por favor, não me mostre mais isso. Desculpa, gente. Logo em seguida, nós teremos aqui 2 métodos. O método criar hexágono, que vai chamar o método desenhar do hexágono, e o método criar quadrilátero, que vai chamar o método desenhar do quadrilátero. Então, no momento que eu tiver na minha classe principal, eu vou decidir qual é o objeto que eu quero criar. Se eu quero criar um hexágono ou se eu quero criar um quadrilátero. E aí eu posso ficar criando formas diferentes a todo momento, sem eu precisar ficar redesenhando os métodos. Eu tenho um único método, que é o desenhar, e esse método ele vai ser implementado em todas as classes que eu queira fazer algum tipo de desenho. Então, aqui na nossa classe FaceDemo, teremos um objeto do tipo criando forma. Reparem que na minha classe principal eu não instancio nenhuma classe que eu quero desenhar. Isso fica dentro da classe criando forma. Essa classe criando forma é que vai gerenciar os objetos que serão criados. A única coisa que eu faço na minha classe principal é criar um objeto do tipo criando forma e chamar os métodos dos objetos que eu queira criar. Então, crio aqui o meu criar forma e logo em seguida eu chamo o método criar quadrilátero e criar hexágono. Só isso. Eu não tenho controle na minha classe principal quais os objetos que existem ou que vão ser criados, que vão ser instanciados. Eu tenho apenas os métodos que criam aquele objeto, e como aquele objeto vai ser criado, eu não sei. Então, Ctrl F11 aqui para executar e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso console. Nosso console, ele mostra tchan, tchan, os 2 prints dos 2 objetos que eu criei. Primeiro eu criei um quadrilátero e ele mostra o print desenhando um quadrilátero. Em seguida eu criei um hexágono e ele mostra um print desenhando um hexágono. Pronto. Só isso. Eu
deixei tudo para a classe criando forma. Entenderam, gente? Espero que vocês tenham aí entendido. Qualquer dúvida podem colocar aqui nos comentários. E até a próxima, galera!